Êxodo capítulo 3, versículo 13 ao 15, diz assim: Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel, eu lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes darei, que lhes direi? Aí Moisés recebe essa resposta do Senhor. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó, me enviou a vós outros. Esse é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. O Senhor fala nessa noite conosco, como já tem falado durante todo esse dia, Senhor. E já tem falado com essa igreja durante toda a vida dela, Senhor. Fala conosco, comigo, e atende as nossas orações e abre os nossos ouvidos para obedecer e cumprir a Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus, pelo poder que há no Espírito Santo de Deus. Amém. Esse é o título, Novo Ano, Mesmo Deus. Vou colocar aqui assim, senão não enxergo. Novo Ano, Mesmo Deus. A nossa tendência é que quando nós, presos a um calendário que também é uma convenção, né? Cada povo, cada um tem algumas tradições diferentes das nossas em relação ao calendário. Mas chegar à conclusão que esse é o nosso calendário, enfim. O problema é que, a despeito dos tipos de calendários que existem mundo afora, nós somos presos ao tempo, às situações. Só que Deus não. E nós, quando viramos o ano no nosso calendário, como de costume, a gente faz uma retrospectiva e pensa no que vamos fazer dali diante. O calendário tem essa mística, na verdade, de nós interrompermos um ciclo, terminarmos, refletirmos e planejarmos o que faremos dali em diante. Isso é bom. O lado ruim do calendário tem os boletos para pagar também, viu? Os calendários obedecem aos boletos. Acho que é o calendário lunar, porque de 30 em 30 dias vem um boleto novo. Então, deviam acabar com os calendários. Quem sabe acabariam os boletos também. Mas esse é um outro milagre que a gente vai ter que orar muito. Mas, voltando ao tema, o ano é um novo ano, mas o Deus é o mesmo. Porque Deus não está preso ao tempo e espaço como nós estamos, felizmente. O problema é que, como nós estamos presos a essas regras temporais, a gente pensa que Deus também está. E Deus não está. Quando a gente vê na palavra de Deus alguns termos, novo nascimento, nova vida, eis que tudo se fez novo, e Deus e Jesus ensina a Nicodemos que é necessário nascer de novo, nova criatura, a palavra nova aliança, como quando Jesus falou da Santa Ceia, esse novo, no termo bíblico, a gente pensa assim, igual se fosse novo ano, não é verdade? Mas não é. Na Bíblia, o termo novo não se aplica teologicamente, de maneira geral, assim. O novo é a mesma coisa renovada, vivificada, transformada, purificada, upgrade, na linguagem de hoje, né? É a mesma coisa, só que ela foi reformada, foi elevada a um nível superior. Não é um novo de diferente, de uma outra coisa. Como a gente fala do ano que se passou, 2022. Agora é um novo ano, é um outro ano, uma outra coisa. Não. Deus é o mesmo. E tudo que Deus faz, mesmo se fazendo de novo na nossa vida, não é um novo de jogar fora o velho e uma outra coisa nova. É igual alguém joga um brinquedo, compra outro brinquedo. Troca de carro para outro carro. Não. É a mesma coisa renovada, fortalecida, vivificada em Deus. Temos que entender que o novo ano existe para a gente, mas não existe para Deus.
temos que entender o ponto mais importante, o mesmo Deus. Por isso que eu frisei no slide seguinte, pode passar, Levi. Êxodo 14, que eu frisei o termo, eu sou o que sou. Quando quando Deus fala a Moisés, eu sou o que sou, estava exatamente trazendo essa questão atemporal. Não importa os anos que vocês ficaram presos no Egito, de escravidão, de geração em geração, não importa isso mais. Eu sempre fui o mesmo Deus. Deus lá atrás de Abraão, de Isaac e Jacó. O Deus dos seus avós, dos vossos pais. E eu quero ser o Deus de vocês nas próximas gerações. E é assim que Deus fala, eu sempre fui, eu sou. Não precisa de um nome, porque quando a gente coloca um nome de uma coisa, a gente coloca aquela coisa no espaço temporal. Quem é, quem foi e é datado. Fulano de tal que nasceu no ano tal e morreu no ano tal. Quando a gente coloca nome às coisas. Mas o nome do Senhor é o nome que está sobre todo nome, sendo o mesmo Deus eternamente. Agora, Deus é e nós não somos. Na acepção profunda da palavra, hoje eu vou fazer uma pregação trazendo alguns textos, eu quero firmar a ideia, e não o texto somente, mas eu quero que vocês entendam a ideia. Deus é, e no próximo diz que nós não somos, nós apenas estamos fincados no momento, limitados ao tempo no conhecimento e ansiosos quanto ao futuro. Qual deve ser então a nossa atitude? Já que Deus é o mesmo, o ano é novo, mas Deus não é novo. Deus não precisa se tornar novo. Deus não precisa ser uma nova criatura. Deus não precisa de nada novo. Deus é, sempre. Passado, o termo eu sou, o que sou, é passado, presente e futuro, na nossa cabeça. Deus é eterno. Eterno é exatamente isso. Qual deve ser nossa atitude então? Então, trazemos aqui no primeiro ponto, a nossa atitude olhando para trás. Já que temos essa questão do nosso tempo ser preso a anos e tempos e vidas, Deus não, nós somos presos, Deus não é. Então temos que fazer o quê? Primeiro, olhar para trás com gratidão. Então o primeiro ponto é esse. Nesse ano que se inicia para nós, mas mesmo o ano que se inicia para nós, nós planejamos e vivemos nessas questões temporais, temos que entender que Deus é sempre o mesmo. Deus sendo sempre o mesmo, primeiro ponto, olhar para trás. Então, o que Deus quer de nós? Que olhemos para trás com gratidão. Aí o famoso salmo que se inicia dizendo, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Salmo 103, versos 1 e 2. É muito difícil para nós olharmos para trás com gratidão. A nossa tendência é olhar no retrovisor, quando dirigimos, por questão de segurança. Mas olhar para trás com gratidão, ainda que seja um ato difícil, mas é o que Deus requer de nós. Porque se nós olharmos para trás com murmuração, a gente está fazendo o quê? Nós estamos murmurando contra o Deus que é e sempre foi, e o que Ele sempre fez. Quando aquele povo, quando Deus falou, eu sou o que sou, para o antigo povo de Israel, eles estavam reclamando. Deus nos tirou do Egito, agora a gente vai morrer aqui no Mar Vermelho, que o faraó vai pegar todo mundo e matar. Quantas vezes na história do povo de Deus se olhou para trás com murmuração, com reclamação, sem entender o passado? Se nós pararmos hoje, como um aspecto desse ano que se inicia, como nós temos o costume de fazer, e olhar para o ano que se passou, e todos os anos, 2021, 20, 19, 18, a nossa vida. Uns têm um retrovisor maior, né, mais largo, assim, tem muitos anos que já se passaram, os cabelinhos já estão ficando brancos, tem muito mais história para refletir. Mas deveria ter mais gratidão, porque viveu mais,
que Deus conservou até aqui, nesses anos todos de vida, com saúde, com graça. Como o salmista diz no Salmos 90, ensina-me a contar os nossos dias. Mas contar com gratidão, porque Deus não ama a murmuração. Quando nós murmuramos do passado, nós estamos reclamando da soberania de Deus, dizendo que o que Deus fez conosco até agora foi injusto, foi ingrato, eu não mereço isso. Deus não foi Deus suficiente, não cuidou da minha vida, da minha história passada. O que Deus requer de nós é olhar para trás com gratidão, porque até nos momentos difíceis, Deus nos adestrou, nos treinou, Deus nos amadureceu. Ninguém amadurece no sofá, não é verdade? Ninguém amadurece tomando água em casa, comendo pão, vinho, vendo a Netflix. Ninguém amadurece assim, amadurecemos no dia a dia, nas lutas e vitórias que Deus dá a cada um de nós. Lutas e vitórias, não só lutas. Mas Deus requer de nós essa gratidão, porque no momento que a gente murmura, nós estamos duvidando do que Deus fez conosco até agora. Se nós chegamos até aqui, é porque Deus assim quis e permitiu. Temos que lembrar, você pode estar lembrando aqui agora, nesse momento, desse alerta, dessa exortação que Deus está nos dando. Porque a nossa tendência é olhar para 2022, 2021, 2020 e só pensar na pandemia, só pensar no caos, na doença, na morte de muitos familiares. Inclusive, cada um deve ter muita experiência nesse sentido nos últimos dias. Foi o meu caso, da minha família, de muitas famílias. Mas se olharmos para isso e acharmos que Deus não está no controle, nós seremos ingratos, nós estaremos duvidando da mão poderosa do Senhor. Então, olhar para trás é olhar com gratidão, mas também olhar para o passado, entendendo que aquele passado é um fundamento para a nossa vida, é um fundamento de maturidade para a nossa vida. Se nós olharmos para os nossos ministérios, para a nossa vida, para a história da igreja, como a história da Igreja Unida, somente para o passado, não está certo, por um lado. É importante olharmos para o passado, para a história da Igreja Unida, para a história da minha vida, a história da minha família, a história do nosso ministério, do nosso dia a dia, com gratidão. E não com murmuração, mas também não com saudosismo, porque nós não podemos voltar ao passado. Passado serve como fundamento para a gente não perder as rédeas. Sabe quando a gente coloca uma corda numa árvore ou num apoio qualquer e lança aquela corda num mar ou no fundo de um poço para resgatar alguém? Então, aquela corda dos bombeiros ali que está presa, está todo mundo segurando, está presa num tronco de árvore, num lugar seguro, e a corda foi jogada para arrancar alguém das profundezas. Então, aquela corda, aquela segurança é o passado, é a nossa história. Por isso tem que ter gratidão, porque esse passado também é fundamento, um lugar de segurança, de onde viemos, o que Deus fez conosco, o que Deus fez todos esses anos com a vida, minha vida, a vida da minha família, a vida da Igreja Unida. A história é importante, ela é um fundamento para a gente não se perder e inventar novas doutrinas, como o apóstolo Paulo exorta. Por que as doutrinas são importantes? Porque ela contém uma história passada. Quando o apóstolo Paulo reclama aos Gálatas, vocês estão indo para outro evangelho que, na verdade, não é outro e não é evangelho algum, vocês estão indo para um outro caminho. Paulo está sendo irônico quando ele fala outro evangelho. Na verdade, na ironia, né, de Paulo, que muitos não entendem a ironia de Paulo, mas Paulo estava sendo realmente irônico. Que outro evangelho, na verdade, não era evangelho nenhum, era uma outra coisa. E Paulo falou, esse outro evangelho não é nada, porque vocês estão perdendo a visão do passado, da história. Por isso que a igreja de Atos 2 fala que seguiam as doutrinas dos apóstolos, os apóstolos da doutrina de Cristo. E Cristo tem toda uma história no povo de Israel, o Antigo Testamento. Por isso nós temos o Antigo e o Novo Testamento, porque o passado traz segurança, traz a história.
traz a firmeza, traz da doutrina, de onde estamos. Porém, nós não podemos ficar só olhando para o passado. Ninguém dirige um carro olhando para o retrovisor, né? Se bem tem alguns artistas aqui que fazem isso. Se alguém dirigir o carro só olhando para os espelhos, para o retrovisor, por mais importante que seja, necessário para a segurança, para a boa direção, mas um carro, um automóvel, uma direção não tem só retrovisor. Olhar para trás, entendendo o fundamento, de onde viemos, quem somos, a nossa história, com gratidão é importante. Porém, isso não basta. Senão ficaremos estagnados e alguém vai bater o carro. Aí entramos no segundo ponto, que diz que devemos também olhar para frente. A história é importante, a gratidão é importante, senão as pessoas ficam amarguradas olhando para trás, para o retrovisor. Ah, no meu tempo, lá em 1940, 30, 20, enfim. Naquele tempo, Deus fez daquele jeito porque Ele tinha que alcançar uma geração que vivia há um século atrás, naquele tempo. O formato era aquele porque a geração que precisava ouvir daquele jeito. Agora temos que olhar para frente, com gratidão pelo que Deus fez na nossa história. Não jogar a história fora. Mas olhar para frente, porque ninguém vive no carro dirigindo como um retrovisor. Olhar para frente com visão. Olhar para trás com gratidão pelo que Deus fez, mas ver o que Deus fará daqui para frente. Isso é um propósito do novo ano. Sendo o mesmo Deus que temos. Eu destaquei 2 textos muito interessantes. O primeiro, pouca gente se atenta, que diz, eu tirei um versículo e já explico, que diz assim, 1 Crônicas 12, 32. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Explicando para vocês o contexto desse primeiro versículo de 1 Crônicas 12, 32, o rei Davi estava chegando, iniciando o seu reinado, estava querendo saber daquele povo todo, fazendo a contagem, quem era quem estava do lado do Senhor, e o que ele tinha ali para trabalhar o seu reinado. E vai tendo uma lista grande no capítulo 12. E quando chega da tribo de Issacar fazendo uma contagem, tem uma coisa relevante e interessante, que lá tinham homens sábios. Dentro dessa tribo, lá no meio do povo de Deus, no início do reinado do rei Davi, tinha um grupinho ali, de várias tribos e vários líderes, cada um, o Crônicas vai destrinchando o ministério de cada um, o dom, o ministério, o serviço de cada um. É bastante interessante esse capítulo. E na tribo de Issacar tem esses homens destacados que eram sábios, e que Davi poderia contar com eles também, porque eles eram conhecedores da época, para saber o que Israel devia fazer. Imagine só, Davi certamente trouxe alguns desses homens para serem seus conselheiros, ser rodeados de pessoas sábias, conselheiros que ouviam a voz do Senhor, para saber o que Israel deveria fazer no seu dia a dia. Assim devemos ser, irmãos, conhecedores da época. Não é saber se vai chover ou fazer sol, que é só abrir o clima-tempo. Tem gente que não conhece a época, porque não entende como Deus faz em cada época. Temos que entender, nesse novo ano, que o Deus é o mesmo, mas o mesmo Deus age na sua multiforme sabedoria, só que nós somos muito limitados, por isso que temos que rogar a Deus, abrir os olhos, Deus, ver o que está acontecendo, como o vento do Senhor está soprando. Entender, conhecer a época. Tem gente que o vento vai para a direita e ele vai para a esquerda. Tem gente que não quer conhecer, discernir a época do Senhor. Senhor, nós temos que orar por isso. Deus tem nos abençoado, com gratidão olhamos para trás. Mas temos que olhar para frente também. O que Deus quer fazer, quer falar, quer agir nessa época, hoje, 2023, com a minha vida?
Quem tem 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50, 60, 70, 80, não importa. Cada um na sua idade, na sua geração, no seu ministério. O que Deus quer fazer de agora em diante? O que Deus fez, somos gratos. Não dá para voltar atrás. Mas temos que olhar para frente, conhecer a época. Não adianta ficar pensando, mas era tão bom lá em 1902. Porque em 1902 aconteceu um negócio, mas aconteceu para você, para mim. E Deus abençoou aquela época. O que Deus quer fazer conosco hoje? Aí Davi tinha esses homens que quando eles, vou para a guerra, não vou para a guerra, qual a estratégia, o que eu faço? No mesmo texto, que não vou dar para ler, que é muito grande, Josué e Caleb, uma história conhecida em Números 13 e 14, que Josué e Caleb, de 12 espias, de 12, tinha lá o conselho, de 12, somente 2 artistas, Josué e Caleb, entenderam, conheceram, discerniram a época, a voz de Deus. Porque Deus falou para que eles fossem enviados e espiassem uma terra que mana leite e mel, uma terra boa, uma terra nova, que Deus ia dar. Mas tinham que ir lá. Aí vocês conhecem a história. Mas eles chegaram lá, viram que a terra era muito boa. Mas era tanta... A uva era tão grande, os cachos de banana eram tão grandes, que eles, em vez de darem glórias a Deus, pensaram, o cacho é grande demais, não dá para carregar. Em vez de pensar, caramba, aqui a gente vai ter uma colheita que vai dar para alimentar a família toda, até aqueles primos chatos que vêm do interior visitar a gente. Ainda bem que meus primos moram longe. Em vez de dar graças a Deus pelo mantimento que ia sobrar, eles reclamaram, não dá nem para carregar o negócio, e os homens lá são fortes porque comiam do bom e do melhor. Terra que mana leite e mel. Eu queria que os habitantes da terra fossem o quê? Aí eles falaram, a terra mana leite e mel. Os caras só comem isso. São tudo grandão, fortão. Não dá para... Essa terra é boa demais para nós. Os outros tiveram medo. Olharam para o futuro, tiveram medo. Tem gente que olha para trás, murmura, ou sente saudosismo. Quer voltar para... Tem que construir uma máquina do tempo. Tem gente que olha para frente, com medo. Aí vem de novo a figura da direção do carro. Olha para o retrovisor, mas tem que olhar para frente. Mas quando olha para frente, fica com medo, fica assim, colado no volante. Não consegue dirigir. Dirigir a sua vida, a vida da igreja, dos seus, porque não sabe olhar para frente. Para trás reclama, para frente tem medo. Assim foi a atitude dos 10, dos 12, só Josué e Caleb. Todo mundo sabe o que aconteceu, não é verdade? Para quem não sabe, aqueles 10 que ficaram com medo, morreram tudo no deserto. Vocês estão com medo? Então vocês não vão entrar na terra prometida. Vai passar essa geração, vai todo mundo envelhecer, vocês vão morrer por aqui. Só Josué e Caleb entraram no futuro. E a sua família. Porque assim é a nossa vida em Deus. Temos que entender que nós somos limitados a cada ano que se passa. Mas Deus é o mesmo. O ano é novo, Deus não. Temos que olhar para frente, irmãos. Se Deus deu uma visão, fomos abençoados até aqui. Vamos conhecer as épocas novas do que Deus está mostrando para nós nesse momento. O que nós faremos? Qual é a visão do Senhor para hoje? Para essa geração. Isso é muito difícil porque nós só ficamos apegados às nossas joias antigas, às nossas comodidades. Porque ter visão e olhar para frente e andar para frente dá trabalho. Imagine Josué e Caleb teve que entrar na terra prometida, teve que tomar aquele lugar, organizar tudo de novo, dar um trabalho para frente, não é verdade? Aquela faxina que a gente faz na virada do ano, né? Joga tudo que é fora. As coisas velhas do ano antigo, faz aquele faxinão no armário. Vou fazer um curso novo, dá um trabalho olhar para frente. Dá um trabalho modificar as coisas de lugar. Não é verdade?
Mas é assim que Deus quer, olhar para trás, mas também para frente. Em terceiro lugar, Deus exige que a gente faça isso não sozinho, porque é muito difícil fazer isso de maneira solitária. Olhar para frente com a visão, mas não de maneira estabanada, arrogante, afoita. Não indo sozinho. A presença do Senhor tem que estar conosco. O ano é novo, agora eu vou chutar o balde, faço o que eu quero, ninguém manda em mim. Independente de Deus. O grande pecado, lá no Éden, foi a incredulidade? Sim, foi a incredulidade. Duvidaram da palavra de Deus. Mas sabe que no fundo, a essência do grande pecado, lá do Éden, no princípio, do homem que carrega conosco até hoje, que é um pecado de origem lá de Satanás, em nós, na vida da humanidade, sabe qual é? Independência. O homem pensou, lá no princípio, Adão e Eva pensaram que poderiam ser independentes de Deus. Porque então se eu ouvir essa tentação, eu vou ser igual a Deus. Se eu sou igual a Deus, eu não preciso de Deus. Não é verdade? Ser igual a Deus, não preciso mais de Deus. Sou independente. A independência foi o grande desastre da história da humanidade. O diabo pensou, vou subir ao trono do Senhor, ser semelhante ao Senhor. Vou tomar o trono. Se eu quero ser independente e semelhante a Deus, conhecedor do bem e do mal de tudo, eu também não preciso de Deus. Essa é uma essência do pecado que carrega no nosso DNA. Nossa tendência é essa. Quando a gente se pega assim num passo que a gente dá, a gente para pensar, opa, acho que eu estou indo meio que independente de Deus, na força do meu braço. Só que, o próximo slide, diz assim, não indo sozinho, porque a presença do Senhor, quando a gente olha para frente, é andar com o Senhor. Moisés responde em Êxodo 33:15. Moisés responde ao Senhor, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Porque o contexto de Êxodo 33 era o seguinte, o povo tinha pecado e Deus se irou contra o povo, contra o pecado da idolatria do povo, da independência. Não foi Deus que nos livrou do Egito, essa história passada não é nada disso, a gente vai morrer aqui. Não estavam gratos pelo passado do Deus libertador, não estavam também entendendo a visão futura do que Deus tinha para aquele povo, onde eles deveriam chegar no futuro. Então eles estavam reclamando, murmurando do passado, e sem entender o futuro que Deus tinha para eles. O que Deus fez? Então vocês querem ser independentes? Então não vou com vocês, vocês vão ficar tudo aqui. Aí Moisés mais uma vez orou ao Senhor. Senhor, o que as nações vão pensar? O Senhor abandonou esse povo? Eles querem andar sozinhos? Não, Moisés, você carrega esse povo aí. Não, Senhor, não dá para nós andarmos sozinhos. Aquele povo, a antiga igreja do Senhor chamada Israel, queria andar como uma igreja do Senhor, entre aspas, uma igreja independente. Reclamando do passado, sem a visão do futuro, não entendendo nada que estava acontecendo naquele presente. Deus falou, então vocês vão andar sozinhos, a minha presença não vai com vocês. Eu mando um anjo aí na frente para protegê-los. Moisés orou, não, Senhor, se a tua presença não for comigo, a gente não sai do lugar. E é exatamente assim, quando a gente pensa que é independente, podemos carregar a nossa vida, a vida da nossa casa, da nossa igreja sozinho, a gente não sai do lugar. Já viu patinar no gelo? É assim. Fica escorregando no mesmo lugar. Tem gente que não entende. Por que eu fico patinando no mesmo lugar? Porque você quer andar sozinho, sem a presença do Senhor indo contigo. Moisés falou, a gente não sai daqui se o Senhor não for conosco, nosso Deus. E é isso que temos que entender, a presença do Senhor conosco. Deus atende a oração de Moisés, mas também traz um peso na vida daquele povo, da antiga igreja de Deus, Israel. Orarmos para o passado com gratidão, para o futuro, olhando
a visão, o que Deus tem para nós. Qual é a época de Deus para nós? Onde Deus quer nos levar. Mas não de maneira independente, andando com o Senhor, em tudo. Em quarto lugar, nós temos que confiar no Senhor. Provérbios 16, 1 e 3 diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Confia no Senhor as tuas obras, teu planejamento, a tua vida, teu fazer, e tudo será estabelecido pelo Senhor. Nós não temos que deixar de planejar, de organizar, porque nós estamos presos a esse mundo desse jeito. Mas a gente tem que fazer isso e confiar na direção do Senhor. Porque às vezes nós temos planos, não é verdade? E eles são mudados. Tem gente que planeja, tem alguns tipos de pessoas, né? Uns planejam, em mínimos detalhes, e não deixa ninguém mexer no planejamento dele. Já viu gente assim? Não, assim. Eu era assim, sabe? No século passado. No século passado, mais jovem, eu era assim. Quem mexesse no meu planejamento, eu dava uma mordida. A gente tem que entender que o planejamento ele é importante, porque a gente tem que ter um norte, uma visão. Mas, às vezes, Deus mexe um pouquinho no nosso planejamento, porque a nossa visão não é perfeita. E Deus muda o nosso coração, Deus usa pessoas, situações para que o nosso planejamento seja aprimorado. Não é verdade? Temos que aprimorá-lo, segundo o Senhor nos mostra. Agora, tem outro tipo de pessoas que não planejam nada. Acha que vamos ver o vento. Se bater o vento para esse lado, a gente vai para um lado, vai para o outro. Aí vai querer que dá certo. Não dá certo. Porque a palavra diz que confia no Senhor as suas obras. O homem pode fazer plano. A palavra não diz assim, o coração do homem não deve fazer plano nenhum. O texto está dizendo que é da índole do homem fazer planos. E é bom que ele faça planos. Confiar no Senhor as nossas obras, quer dizer que nós temos obras a realizar. A palavra de Deus não está dizendo que não planeje, não faça nada, não faça obra. Não, está dizendo que nós devemos planejar, fazer obras. Mas, por um outro lado, a gente tem que confiar no que o Senhor estabeleça isso. Que a resposta certa vem do Senhor. A maneira certa vem do Senhor. Às vezes, na multidão de conselhos, no dia a dia, Deus vai nos mostrando isso. Planejar não é algo imutável, mas temos que planejar. Então, nesse novo ano, Deus nos está chamando. O que você vai fazer? O que nós faremos na nossa vida? Um novo curso? Para que eu vou usar esse novo curso? O que eu vou aprender? Como eu posso ser útil? Qual o serviço? Qual o dom que eu tenho que aprimorar? Porque Deus nos deu um dom, uma tarefa, não é para guardar na gaveta. Como eu posso ser útil? Planeje isso. Ore ao Senhor, busque a Deus. Deus, como que isso pode fazer diferença na minha vida, na vida dessa geração que eu estou aqui vivendo? Porque o trabalho, o dom, Deus não deu só para nós. Planeje. E Deus vai fazer o resto. Qualquer tipo de trabalho e ministério. Mas a resposta certa, o tempo certo, vem do Senhor. Deus estabelece isso. Então, recapitulando, vamos ler todos juntos. Olhar para trás com? Olhar para frente com? Prosseguir com? Planejar e confiar no Senhor.
Planejar é bom, mas confiar o nosso planejamento ao Senhor. Essa é a meta dos nossos anos, não importa ele, porque o texto diz, vamos ler todos juntos aqui, Hebreus 13, 8, é um texto que espelha o que foi dito lá a Moisés, na resposta de Deus a Moisés, eu sou o que sou, lá em Êxodo 13 que nós lemos, é repetido aqui em Hebreus 13, 8, que diz assim, todos juntos, Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. É o que lá em Apocalipse capítulo 1 diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Não tem, ele é eterno, não muda. Novo ano, mesmo Deus. Olhar para trás, mas não só para trás que não é o suficiente. Olhar para frente, importante, mas não arrogantemente. Com o Senhor no caminho. Planeje, sim, mas confie no Senhor e não no seu planejamento, somente. Vamos orar? Deus, a Tua palavra é grande, maior do que o nosso entendimento, maior que a nossa obediência, muitas vezes, Senhor. Mas queremos ouvi-la e praticá-la em graça, em obediência, Senhor, a Ti. Nós não somos capazes disso sem a vida de Deus, sem o Espírito Santo de Deus em nossos corações, Pai. Nós somos falhos, pequenos, limitados ao tempo, a este mundo, Pai. Deus, tira de nós toda arrogância. Queremos confiar em Ti, olhando para trás, com gratidão, sem murmuração, Pai. E sem perder a história e os fundamentos que tem dado para nós. Mas também olhar para frente, Pai. Porque se nós não olharmos para frente, nós ficaremos imóveis, imobilizados pelo passado. Mas olhar para frente não com altivez, não com arrogância, mas olhar para frente esperando que o Senhor esteja sempre conosco, Senhor, confirmando o planejamento que tem dado a nós, por Cristo Jesus, Senhor. Edifica a nossa vida, a vida dessa igreja, a cada dia. Nesse ano que se inicia, nós queremos ver o que Tu farás durante todo esse novo ano, Pai. Como Tu já tem feito, nós queremos que Tu faça mais e mais na nossa vida, na vida dessa igreja, dos ministérios, dos líderes dessa igreja. E muitas pessoas estão chegando ao nosso meio, Pai. Cresçamos em tudo, segundo o cabeça que é Cristo Jesus em nós. Amém.